A imprudência no trânsito causa brigas e desentendimentos. A imprudência no trânsito faz você ultrapassar os limites de velocidade. Andar de moto sem capacete, beber e dirigir. Usar o celular enquanto dirige. Desrespeitar a sinalização. A imprudência no trânsito cria monstros que causam violência, dor e mortes. Não seja um monstro no trânsito. Escolha a vida. Detran, Governo do Estado. É isso aí, pessoal. Muito bem-vindo de volta. Este é o programa Reflexões. O programa Reflexões vai ao ar toda quarta-feira, às 20 horas, canal 10.3 da sua TV. E tem reprise aos domingos, às 10 horas da manhã. E para você que perdeu parte do nosso programa, não tem problema. Vai aparecer aqui o arroba do YouTube. Entra lá, se inscreve, deixa sugestões e a gente vai sim ler e mandar um recado para você também, tá bom? Ao meu lado, o prefeito Bitinho, mas eu gosto de chamar de José Alves, tá? Porque eu tive um tio com esse nome, eu acho até que é meu parente, a gente no final aqui vai conversar um pouco. Vamos conversar. Prefeito, vamos falar o seguinte, vamos continuar falando de educação, que a gente, no último bloco, antes de sairmos para o intervalo, estávamos falando disso, né? Do militarismo e tal, e que o senhor acha que leva um pouco de moral para essa família que está um pouco solta, sem saber o que fazer. Você educa, né? Porque às vezes a família é muito pobre, às vezes o pai não tem condições, viaja para ir trabalhar fora, Sim. Fica a pobre mãe sozinha. Sim. E às vezes não dá uma educação como deve ser. Sim. O respeito. Eu lembro-me que eu era criança, você chegava lá em minha casa e estava conversando com meu pai. Se eu passasse aqui, meu pai só fazia olhar para mim. Sim. Ele não batia, só olhava. Quando ele olhava, meu irmão, saía todo mundo para o quintal. Sim. Saía todo mundo. Sim. Então, o respeito, aquela educação Sim. que hoje quase que não se tem. Quase que não se tem. Então, o militarismo, as pessoas às vezes falam do militarismo, onde eu quero chegar, Sim. é que existe uma hierarquia, e essa hierarquia tem que ser cumprida. Sim. A criança lá tem que seguir as normas como deve ser, porque amanhã ele é preparado para ser um militar, ser um cidadão de bem. Sim. Ele é preparado para ser um cidadão de bem. Sim. Porque, coitado, às vezes a mãe fica sozinha para cuidar de 5, 6 filhos. Sim. Existe família na região lá de 10 filhos. Como é que você vai educar 10 filhos, pobre, um salário mínimo? Como é que faz então, mesmo? com Bolsa Família, né? Bolsa Família, mas é muito difícil. Sim. É muito difícil. Sim. E eu sempre pensei que o Estado ele tem o dever de direcionar a sua população. Como está sendo feito agora no governo Lula. Certo. Ó, faz faculdade, porque está vindo fábricas. Olha, faz curso técnico, porque a gente vai precisar de mão de obra. Mas quando você interioriza isso, né, a gente tem muitas cidades aqui na Bahia que são cidades paupérrimas. Né? Ainda mais agora com o censo do IBGE, que as rebaixaram ainda mais. Como é que o senhor leva emprego e renda para essa população, que às vezes só depende da prefeitura? A renda é a prefeitura. Como é que a gente muda essa equação? Tudo é a prefeitura. Como é que a gente pode industrializar os municípios? Deixa eu te explicar uma coisa. Eu lá em Teodoro Sampaio mesmo, Teodoro Sampaio foi uma região que quem comandava era cana de açúcar. Sim. Aquela região toda ali era cana de açúcar. Existiam usinas, mas usinas era cana de açúcar. Depois o fumo. Era uma grande produtora de fumo. Sim. Depois acabou. Depois do cacau, depois acabou. Sim. Hoje é só gado. Certo. A empregabilidade de fazenda com gado é muito pouca. Sim. O máximo 3, 4 homens. Sim. Vaqueiro. Não se tem emprego. Tudo quem mantém a prefeitura, que mantém tudo, é quem faz tudo é a prefeitura. Então, amigo, é muito difícil. Eu vou te dar uma ideia. Eu tenho uma área lá de 22 tarefas de terra para me dar a qualquer empresa que queira se instalar em Teodoro Sampaio. Sim, sim. Eu faço a doação da área e faço o que eu puder dar de isenção de imposto eu dou. Para que a empresa se instale lá. Para que gere empregabilidade. Poxa, então Teodoro Sampaio está com uma condição muito boa. Né? O senhor tem uma visão assim, muito futurista, né, de como gerir uma cidade com pouco mais de 7 mil habitantes? 10 mil habitantes. 10 mil habitantes. Qualquer empresário queira se instalar lá, eu faço a doação da área, faço tudo.
O que eu puder tirar de imposto, eu tiro. O que eu puder ajudar, eu ajudo. Sim. Só para quem tem empregabilidade. Sim. Porque se tem um emprego, as famílias vivem bem e vai ter tranquilidade de sobrevivência. Mas não sei se o senhor concorda. Porque no início da minha pergunta eu falei que os governos, eles precisam guiar a sua população. Né? Faz isso porque a gente vai atrair empresas, faz isso porque vai fazer curso técnico, entra na faculdade tal, porque a gente vai precisar de engenheiro agrônomos. É verdade. O senhor consegue fazer isso na sua... Porque é Concordo. importante. Hoje eu cedo, toda tarde sai 2 ônibus de Teodoro Sampaio para Alagoinhas para a faculdade. Sim. Eu tenho 2 ônibus e faço todo dia, a chuva que faça sol. Sim. Fazer enfermagem, técnico, fazer o que quiser fazer. Entendi. Eu dou o ônibus para ir, ajudo como puder. Eu ajudo. Estou apertando o prefeito aqui, viu, gente? Mas é isso mesmo, ele é gestor há 8 anos, tem que contar a história dele, né? O que você puder fazer, amigo, eu vim da pobreza e eu sei o que é dificuldade de sobrevivência. Prefeito, a minha pergunta é o seguinte, nós vivemos aí 4 anos nebulosos, né? Muita dificuldade, eu acredito que eu costumo dizer para todo mundo que o Brasil e a Bahia enfrentou 3 momentos muito difíceis. Muito difícil. Primeiro, nós tivemos um governo que não reconhecia nada, negacionista de tudo. Depois, nós tivemos, junto a esse governo, a Covid, né? Nós tivemos que fechar nosso comércio. Depois, não sei se a sua cidade foi atingida com aquelas chuvas, que a gente teve que fazer algumas doações. Como é que o senhor viveu esse momento? Muito difícil. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Nós tivemos um governador. Rui Costa. Rui Costa. Eu não era do PT, apoiei o PT. Sim. De corpo e alma, totalmente. Sim. Botei no palanque, fui pro palanque do PT. Sim. Porque, para mim, foi um dos melhores governos que teve na Bahia, foi o governador Rui Costa. Sim. O que ele fez de clínicas, de policlínicas, hospitais. No estado da Bahia. Nenhum governo fez o que aquele rapaz fez. Sim. Hoje, nós estamos num aperto terrível. Com essa mudança de governo federal e governo do estado, tivemos estamos num aperto ainda terrível. Sim. Mas eu cansei de pagar 2 folhas em um mês. Quando tinha um feriado prolongado, eu pagava 2 folhas em um mês. Sim. Cansei de pagar. Hoje, toda a prefeitura está em dificuldade. Sim. Agora, Rui, para mim, foi um dos melhores governos que teve na Bahia. Estou te falando do fundo do meu coração. Um governo do quilate de Rui, eu não conheci. Se vocês conheceram, me desculpe, eu não conheci. Mas o governo Foi um homem Jerônimo muito tem aí, sério. Jerônimo está começando. Jerônimo chegou a 6 meses. Qual é a avaliação que o senhor faz? Não tem avaliação ainda não. Ainda não? Não, é cedo, não, é embrionário demais Está ainda, muito né? cedo. Nós não podemos avaliar, porque começou ontem. Primeiro, ele não era um homem político, é um professor. Sim. Está entendendo? Veio de uma outra linha. Indígena. Eu ainda não posso ter uma avaliação ainda do governo Jerônimo. Tem que esperar um pouco cedo, mais, né? Está cedo, é muito cedo. Para você ver a avaliação de governo 2 anos em diante. O senhor não vai para a reeleição, mas já tem um sucessor em mente. O que é que o senhor vai fazer? Rapaz, eu gosto de trabalhar em cima de 2024? pesquisa. Eu vou pegar todos os vereadores, fazer uma pesquisa e ver quem se destaca melhor. Sim. Eu trabalho com pesquisa. Quero fazer uma pesquisa na cidade. O que a pesquisa me disser, eu vou cumprir. Então, vou pedir que o senhor olhe para aquela câmera. Certo. Tá? E fale ali para o povo, para o seu povo, certo. De Teodoro, tá bom? De Teodoro. Com o senhor. É meu Teodoro Sampaio. O Teodoro Sampaio é minha vida, onde eu me conheci como cidadão, foi minha terra natal, Teodoro Sampaio. E tenho certeza, meus irmãos, a minha obrigação é fazer o de melhor por Teodoro Sampaio, Sim. pela minha terra. Sim. É minha obrigação, é o meu dever. Não estou fazendo favor a ninguém. Estou cumprindo com minha obrigação. Sim. Tudo que eu fizer em Teodoro Sampaio, para mim, ainda é muito pouco. Sim. Se eu pudesse, eu faria o impossível pela minha cidade, onde eu me conheci como cidadão. Sim. É minha terra, Teodoro Sampaio. E nada que eu faça ali, eu estou fazendo favor a ninguém. Estou cumprindo com minha obrigação. Isso aí. É isso aí. Estou sendo pago, fui eleito por 2 vezes, por isso. Para fazer o de melhor para o meu povo.
Prefeito, muito obrigado, é uma honra para mim, foi uma honra tê-lo recebido. O programa Reflexões está aí com as portas abertas para quando o senhor quiser aparecer. Aqui eu me despeço. Não sei se fui 100%, viu, gente? Foi, mas foi, desculpe. Esclareceu bastante. Tá bom? A gente vai fazer um breve intervalo comercial. Na volta, a gente tem um bloco musical com ele, o cantor apaixonado. Ele já chegou? Silvano Salles. É isso aí, pessoal. Fiquem com a gente volta já.